Era tarde da tarde, quando Jesus e seus discípulos saíam do templo em Jerusalém. O sol ainda iluminava as pedras brancas e douradas daquela estrutura monumental, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Foi nesse momento que um dos discípulos apontou para aquelas paredes e disse com admiração genuína: "Mestre, que pedras e que construções são essas?" Jesus respondeu com uma frase que deve ter cortado o ar como uma lâmina: "Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." A resposta não era uma metáfora, era uma profecia, e ela seria cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém com uma violência que até os historiadores pagãos registraram com horror. Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular. A pergunta que fizeram revela que eles entenderam que aquilo que ele havia dito era sério. Eles perguntaram 3 coisas distintas, registradas em Mateus capítulo 24, versículo 3. Quando essas coisas aconteceriam, qual seria o sinal da vinda de Jesus e qual seria o sinal do fim dos séculos? Não era uma pergunta ingênua, era uma pergunta carregada de urgência, e Jesus não os repreendeu por perguntar. Ele respondeu com um dos discursos proféticos mais extensos e densos de todo o Novo Testamento, conhecido pelos estudiosos como o Discurso do Monte das Oliveiras. O que torna essa passagem única é que Jesus não falou em enigmas. Ele foi deliberadamente claro, enumerando sinais visíveis, identificáveis, que deveriam funcionar como marcadores ao longo da história. Cada sinal que ele descreveu ao longo de Mateus, capítulo 24, não foi colocado ali por acaso. Havia uma ordem, uma progressão, uma intenção pedagógica. Jesus sabia que seus seguidores precisariam dessas informações para não serem pegos de surpresa. Precisariam delas para permanecer firmes quando o mundo ao redor começasse a desmoronar. E precisariam delas para reconhecer, quando chegasse o momento, que tudo aquilo que estava acontecendo tinha sido previsto há 2000 anos por um homem que estava sentado no alto de uma colina olhando para Jerusalém. O primeiro sinal que Jesus mencionou não foi uma guerra, não foi um terremoto, não foi uma praga. Foi o engano. Em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus disse: "Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo,' e enganarão muitos." A ordem desse aviso não é acidental. Jesus colocou o engano espiritual no topo da lista porque sabia que uma geração que não consegue distinguir o verdadeiro do falso está vulnerável a todos os outros sinais que viriam depois. O engano não é apenas um sinal entre outros, é o ambiente dentro do qual todos os outros sinais serão interpretados. A história registra uma longa fila de homens que se apresentaram como Messias ou como portadores de revelação divina especial. No primeiro século, figuras como Simão o Mago e Teudas reuniram seguidores com promessas de libertação e poder sobrenatural. Na Idade Média, movimentos milenaristas eclodiram em toda a Europa, liderados por homens que anunciavam o fim do mundo para datas específicas. No século XX, figuras como Charles Manson, Jim Jones e Sun Myung Moon reuniram milhares de seguidores ao redor de uma identidade messiânica construída com fragmentos da linguagem bíblica. E em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus vai além. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. O critério de avaliação não seria mais apenas a doutrina. Seria necessário discernir mesmo diante de milagres. O que torna esse sinal particularmente relevante para os dias atuais é a velocidade com que o engano se propaga. Uma mensagem falsa, um suposto profeta, uma visão fabricada.
Tudo isso alcança milhões de pessoas em questão de horas, através das redes sociais. O campo fértil para a enganação nunca foi tão vasto. Igrejas se fragmentam ao redor de líderes carismáticos que colocam suas revelações pessoais acima das Escrituras. Movimentos surgem prometendo um evangelho de prosperidade, de poder político, de experiências espirituais intensas que substituem o conhecimento sólido da palavra. Jesus não disse que esse fenômeno seria raro. Ele disse que muitos seriam enganados, e a palavra muitos, no grego original, é poloi, uma multidão. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus descreveu um mundo em permanente estado de tensão militar. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se alarme. É preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Há uma nuance importante nessa instrução que frequentemente passa despercebida. Jesus não disse para ignorar as guerras, disse para não se alarmar diante delas. Existe uma diferença profunda entre observar com discernimento e reagir com pânico. O crente que entende Mateus 24 não é alguém paralisado pelo medo do futuro, mas alguém que reconhece os sinais sem ser dominado por eles. O século XX foi o mais sangrento da história humana. A Primeira Guerra Mundial ceifou aproximadamente 18 milhões de vidas entre 18 e 19. A Segunda Guerra Mundial elevou esse número para mais de 70 milhões. Hiroshima e Nagasaki introduziram no vocabulário humano uma nova capacidade de destruição que antes era inimaginável. A Guerra Fria manteve o mundo por décadas sob a sombra de um conflito nuclear que nunca chegou, mas cujos rumores moldaram gerações inteiras. E no século XXI, os conflitos não desapareceram. Eles se tornaram mais fragmentados, mais imprevisíveis e mais difíceis de resolver. A expressão nação contra nação e reino contra reino captura exatamente essa realidade de tensões sobrepostas, onde conflitos étnicos, religiosos, territoriais e econômicos se entrelaçam de forma que nenhuma diplomacia consegue desatar completamente. O que diferencia a visão bíblica da visão secular sobre as guerras é o enquadramento. Para o mundo, cada guerra é uma falha da humanidade, um problema político a ser resolvido com negociação. Para a profecia de Jesus, as guerras são sintomas. Elas revelam o que está debaixo da superfície da civilização humana. Uma incapacidade estrutural de viver em paz sem a transformação que só o Evangelho pode produzir. Em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo adverte que nos últimos dias haverá escarnecedores que dirão: onde está a promessa da vinda de Cristo? Desde que os pais morreram, tudo permanece como estava desde o princípio da criação. Mas o que a profecia de Mateus 24 revela é que a aparente normalidade das guerras não é estabilidade, é aceleração. Depois de falar sobre guerras, Jesus acrescentou outros elementos ao quadro que estava pintando. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, ele mencionou fomes e terremotos em vários lugares. E em Lucas capítulo 21, versículo 11, o mesmo discurso é registrado com uma palavra a mais: pestilências. Não são fenômenos isolados. Jesus os agrupou intencionalmente e, em seguida, os nomeou com uma expressão que carrega um peso enorme: princípio das dores. No grego original, a palavra usada é Odin, que significa as dores do parto. Não é a imagem de um desastre final, é a imagem de algo que começa pequeno, aumenta em frequência e intensidade, e caminha inevitavelmente em direção a um momento decisivo. A imagem do parto é precisa porque descreve uma progressão que não pode ser revertida. Uma mulher em trabalho de parto não pode decidir parar. As contrações vêm
intensificam-se e o processo segue até o seu fim. Da mesma forma, os sinais que Jesus descreveu não são episódios aleatórios da história humana. São contrações. O mundo conheceu fomes devastadoras ao longo dos séculos, mas o século XXI trouxe uma combinação de fatores: mudanças climáticas, conflitos armados, colapsos econômicos, que coloca mais de 800 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar crônica, segundo dados das Nações Unidas. Os terremotos, por sua vez, têm sido registrados com frequência crescente em regiões que historicamente eram consideradas estáveis. E as pestilências, palavra que o mundo secular prefere chamar de pandemias, deixaram de ser eventos medievais para se tornarem realidades do presente. O que Jesus quis dizer com princípio das dores não era que esses eventos seriam sem precedentes na história. Guerras, fomes e terremotos sempre existiram. O que ele descreveu foi uma mudança de padrão. A frequência aumenta, a intensidade cresce e os intervalos de recuperação entre um evento e outro ficam cada vez menores. Isso é exatamente o que se observa. O mundo mal termina de processar uma crise quando outra já está em formação. E o que antes chocava uma geração inteira tornou-se, para as gerações mais recentes, parte do noticiário cotidiano. Quando a dor se normaliza, quando o horror se torna rotina, é sinal de que as contrações já começaram há algum tempo. Em Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10, Jesus disse algo que a maioria das pessoas preferiria não ouvir. Então, vocês serão entregues para serem perseguidos e mortos, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nessa época, muitos abandonarão a fé, trairão e odiarão uns aos outros. Não é uma possibilidade remota, não é um cenário para cristãos de outro século. É uma declaração direta sobre o que aguarda aqueles que decidem seguir a Jesus em um mundo que caminha na direção oposta. E o elemento mais perturbador dessa profecia não é a perseguição vinda de fora, é a traição que vem de dentro. A perseguição aos cristãos não é um fenômeno do passado. De acordo com organizações como a Portas Abertas, que monitora a liberdade religiosa em mais de 50 países, mais de 360 milhões de cristãos vivem hoje em regiões onde sofrem alguma forma de perseguição por causa de sua fé. Na Coreia do Norte, na Eritreia, no Afeganistão, na Nigéria e em dezenas de outros países, ser cristão significa arriscar a liberdade, a família e a própria vida. Em algumas regiões da África subsaariana e do Oriente Médio, aldeias inteiras de cristãos foram destruídas, seus membros mortos ou deslocados por grupos extremistas que declararam abertamente sua intenção de eliminar a presença cristã daquelas terras. Jesus não disse que isso seria uma exceção, disse que seria a regra. Mas há um aspecto da perseguição que ocorre em solo ocidental e que também encontra eco nessa profecia. Não é perseguição com espada ou prisão, mas com silêncio, exclusão e ridicularização. Cristãos que afirmam convicções bíblicas sobre ética, família e moralidade são progressivamente marginalizados em espaços acadêmicos, corporativos e culturais. A fé que antes era considerada respeitável tornou-se, em muitos círculos, sinônimo de atraso. E dentro das próprias comunidades cristãs, a pressão por conformidade com os valores culturais dominantes tem produzido exatamente o que Jesus descreveu. Muitos abandonando a fé, outros traindo irmãos para preservar sua posição social. O ódio que Jesus mencionou não precisa ser violento para ser real. Existe uma frase em Mateus, capítulo 24, versículo 12, que tem uma precisão quase cirúrgica na descrição do nosso tempo. Por causa do aumento da maldade, o amor da maioria esfriará. Não é uma afirmação sobre indivíduos isolados.
É uma afirmação sobre o clima moral de uma época. Jesus não disse que as pessoas se tornariam monstros declarados. Disse que o amor esfriaria. O esfriamento é um processo lento, gradual, quase imperceptível no dia a dia. Água que esfria não perde sua forma. Continua parecendo água, mas sua temperatura muda e com ela sua capacidade de sustentar vida. A palavra grega usada para maldade nesse versículo é anomia, que significa literalmente ausência de lei ou desrespeito à lei. Não se refere apenas ao crime. Refere-se a uma disposição cultural de rejeitar padrões morais objetivos, de substituir o conceito de certo e errado por critérios subjetivos e individuais. E essa disposição produz consequências visíveis. O endurecimento das relações humanas, a dificuldade crescente de confiar, o isolamento que cresce mesmo em um mundo hiperconectado. As redes sociais, por exemplo, foram criadas com a promessa de aproximar as pessoas, e em certos aspectos o fazem, mas também criaram ambientes onde a raiva se propaga mais rápido que a compaixão, onde o julgamento é mais aplaudido que a misericórdia, e onde o amor ao próximo foi substituído pelo amor à própria narrativa. O que Jesus descreveu não é apenas um fenômeno social, é um fenômeno espiritual. Em segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo detalhou o caráter dos homens nos últimos dias. Amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor ao bem. A lista não descreve vilões de filme. Descreve pessoas comuns que perderam a capacidade de amar com sacrifício, porque o amor ao eu se tornou o valor supremo da cultura. E quando o amor esfria em uma sociedade, não é apenas o relacionamento entre as pessoas que muda, é a capacidade de uma geração inteira de reconhecer Deus, de ser movida pela compaixão, de agir além do próprio interesse. Logo depois de descrever o esfriamento do amor e a multiplicação da maldade, Jesus inseriu uma declaração que quebra o ritmo sombrio do discurso. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele disse: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." É uma afirmação de propósito dentro de um cenário de colapso. No meio de guerras, perseguições, enganações e amor esfriando, a mensagem do reino continua avançando, e não avança apesar do sofrimento. Muitas vezes, avança por causa dele. A história da igreja é repleta de momentos em que a perseguição dispersou os crentes e, ao dispersá-los, espalhou o evangelho para regiões que de outra forma jamais o teriam ouvido. O cumprimento dessa profecia é um dos fenômenos mais extraordinários da história religiosa. No primeiro século, a mensagem de Jesus se espalhava a pé, de boca em boca, através de estradas romanas e rotas comerciais. 2000 anos depois, o Evangelho foi traduzido para mais de 3.500 idiomas. Rádios transmitem sermões em dialetos falados por apenas algumas centenas de pessoas em aldeias remotas da Amazônia ou das montanhas do Himalaia. Missionários operam em regiões de acesso proibido, utilizando tecnologias de comunicação que contornam as fronteiras fechadas por governos hostis. A chamada Janela 10 por 40. A faixa geográfica entre os paralelos 10 e 40 graus norte, que concentra as populações com menor acesso ao Evangelho, está sendo alcançada de formas que nenhuma geração anterior poderia ter imaginado. Há, porém, uma dimensão dessa profecia que vai além da geografia. Pregar o Evangelho em todo o mundo não é apenas uma questão de longitude e latitude, é uma questão de penetração cultural. Jesus disse: "a todas as nações".
E a palavra grega é etne, que significa grupos étnicos, povos, culturas. A missão não está completa quando um país tem igrejas nas capitais. Está avançando quando cada grupo cultural, cada língua, cada cosmovisão recebe a oportunidade de ouvir e responder à mensagem de Cristo nos seus próprios termos. Organizações missionárias ao redor do mundo estimam que ainda existem alguns milhares de grupos populacionais sem acesso significativo ao Evangelho. A profecia de Jesus não diz que todos aceitarão, diz que todos ouvirão. E esse dia está mais próximo do que qualquer geração anterior poderia ter imaginado. Em Mateus capítulo 24, versículos 15 e 16, Jesus fez uma referência direta ao profeta Daniel. Quando vocês virem no lugar santo a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. A expressão quem lê, entenda, é um convite deliberado à reflexão. Jesus não estava apenas citando Daniel. Estava dizendo que a profecia de Daniel ainda tinha camadas não cumpridas. Estava apontando para algo que exigiria discernimento ativo, não leitura passiva. E a referência a Daniel não é aleatória. Em Daniel capítulo 9, versículo 27 e em Daniel capítulo 11, versículo 31, a abominação da desolação aparece como um ato de profanação do lugar sagrado associado a um poder que se coloca acima de Deus. O cumprimento histórico mais imediato dessa profecia ocorreu no ano 67 depois de Cristo, quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém sob o comando de Vespasiano e posteriormente de Tito. Os cristãos que haviam ouvido as palavras de Jesus e as levaram a sério, fugiram para a cidade de Pela, do outro lado do Rio Jordão, antes que o cerco se completasse. Quem ficou enfrentou uma das catástrofes mais documentadas da antiguidade. O historiador judeu Flávio Josefo, que estava presente e registrou os eventos, descreve cenas de horror que confirmam a seriedade do aviso de Jesus. Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado e mais de 1 milhão de pessoas pereceram segundo os relatos da época. Contudo, há entre os estudiosos das Escrituras uma compreensão de que a profecia de Jesus tem um caráter duplo, um cumprimento do primeiro século e uma aplicação que aponta para um horizonte ainda futuro. O próprio Daniel, ao escrever sobre a abominação, situou parte de sua visão em um período que ele não conseguiu compreender completamente, como registrado em Daniel, capítulo 12, versículos 8 a 10. O apóstolo Paulo, em segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, retoma o tema ao descrever um homem da iniquidade, que se assentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Seja interpretada de forma literal ou simbólica, a imagem central permanece a mesma. Uma usurpação do que é sagrado, uma inversão do que é divino, um sinal de que o ponto de ruptura está próximo. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, não deixam espaço para suavização. Pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É a única vez em todo o discurso que Jesus usou o superlativo absoluto. Não disse que seria uma tribulação grande, disse que seria a maior, sem paralelo antes, sem paralelo depois. A linguagem é tão específica que exclui qualquer interpretação que tente igualar esse período a eventos já ocorridos na história, por mais devastadores que tenham sido. O que compõe esse período de tribulação, segundo o conjunto das profecias bíblicas, vai além de conflitos militares ou desastres naturais. O livro de Apocalipse, em seus capítulos 6 ao 18,
Descreve uma sucessão de julgamentos que afetam a terra, o mar, os rios, o sol e a própria estrutura da sociedade humana organizada. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 a 8, os cavaleiros representam conquista, guerra, fome e morte, operando de forma concentrada e sequencial. Em Apocalipse capítulo 16, as 7 taças do furor de Deus são derramadas sobre um mundo que, mesmo diante de julgamentos progressivos, recusa-se a se arrepender, como registrado no versículo 11 desse mesmo capítulo. A tribulação não é apenas punição, é a expressão final da recusa humana em reconhecer a soberania divina. A promessa de abreviação contida nessa profecia revela algo sobre o caráter de Deus que não pode ser ignorado. Mesmo no auge do julgamento, há misericórdia operando. Os dias serão abreviados por causa dos eleitos. Isso significa que a existência de um povo fiel à aliança de Deus tem implicações cósmicas. A presença dos eleitos no mundo não é irrelevante para o curso da história. Ela é, segundo essa passagem, um fator que influencia a própria duração dos eventos finais. Em Gênesis capítulo 18, quando Abraão intercedeu por Sodoma, o princípio que emergiu foi o mesmo. A presença de justos tem peso diante de Deus. Na grande tribulação, esse peso se manifesta na forma de dias contados, de um período que tem início e tem fim, e que não pode ultrapassar o limite que o próprio Deus estabeleceu. Depois de descrever a grande tribulação, Jesus elevou o olhar para o próprio firmamento. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, ele declarou: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Não é linguagem poética sem conteúdo. É a descrição de uma ruptura nos padrões que sustentam a orientação humana desde o princípio da criação. O sol e a lua foram colocados por Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 16, para governar o dia e a noite, para servir como sinais de tempos e estações. Quando esses governantes celestes falharem, o próprio ritmo da existência humana será interrompido. Essa linguagem não é exclusiva de Mateus. Ela percorre todo o tecido profético das Escrituras com uma consistência que não pode ser acidental. Em Isaías, capítulo 13, versículos 10 e 11, o mesmo fenômeno é associado ao julgamento da Babilônia e, em um horizonte mais amplo, ao dia do Senhor. Em Joel, capítulo 2, versículo 31, o profeta escreveu: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Pedro citou essa passagem de Joel no dia de Pentecostes, registrado em Atos, capítulo 2, versículos 19 e 20, indicando que os sinais celestes estão conectados tanto ao derramamento do Espírito quanto à culminação da história. São marcos que Deus colocou no firmamento para que nenhuma geração pudesse dizer que não foi avisada. O que esses sinais comunicam em seu nível mais profundo é uma transferência de autoridade. Durante toda a história humana, o cosmos funcionou como pano de fundo estável, sobre o qual os dramas da humanidade se desenrolaram. O sol nasceu e se pôs independentemente das guerras dos homens. A lua completou seus ciclos sem se importar com os impérios que surgiam e caíam. Mas chegará um momento em que essa estabilidade será suspensa, não porque o universo entrou em colapso, mas porque o autor do universo está prestes a intervir de uma forma que tornará qualquer outro evento da história completamente secundário. Os sinais no céu não são o fim, são o anúncio de que o fim chegou. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus descreveu o momento para o qual toda a história caminha. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder
e grande glória. Há uma diferença fundamental entre essa vinda e a primeira. Na primeira vinda, Jesus nasceu em Belém num estábulo, envolto em obscuridade, reconhecido apenas por pastores, magos e alguns devotos de Israel. Na segunda vinda, não haverá obscuridade possível. O versículo 27 do mesmo capítulo já havia preparado esse contraste, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não será um evento local, será um evento universal. A expressão Filho do Homem, que Jesus usou ao longo dos evangelhos, tem raízes diretas em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde o profeta viu em visão um como Filho do Homem, que se aproximava do ancião de dias e recebia domínio, glória e um reino que não passaria. Jesus, ao se identificar com esse título, estava fazendo uma afirmação teológica precisa. Ele é o cumprimento daquela visão. A vinda descrita em Mateus 24 não é uma chegada discreta para um grupo seleto. É a revelação pública e irrevogável da identidade de Jesus diante de toda a criação. Em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo escreveu que no nome de Jesus todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse dobrar de joelhos terá seu cumprimento pleno nesse momento. O lamento mencionado no versículo 30 não é uniforme. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a mesma cena é descrita com um detalhe adicional. Todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Há aqueles que se lamentarão com arrependimento tardio, reconhecendo o que recusaram durante toda uma vida. E há aqueles cujo lamento será a expressão de uma esperança finalmente realizada, o reconhecimento de que aquele pelo qual esperaram chegou. A segunda vinda de Cristo não é um evento que pode ser interpretado de formas diferentes dependendo do ponto de vista teológico. É o ponto de convergência de toda a narrativa bíblica. O momento em que todas as promessas, todas as profecias e todas as expectativas encontram sua resposta definitiva. Após percorrer todos esses sinais, Jesus chegou ao coração prático do discurso. Em Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44, ele disse: Portanto, vigiai, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas saibam que se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, vocês também estejam prontos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não o esperarem. A parábola do ladrão não é sobre medo, é sobre postura. Um dono de casa vigilante não vive aterrorizado pela possibilidade de um arrombamento. Ele simplesmente não baixa a guarda, mantém a atenção ativa, permanece em estado de prontidão que não depende de um alarme externo. A palavra grega traduzida como vigiai é gregoreu, que significa estar acordado, estar desperto, estar alerta. Não é uma postura passiva de espera ansiosa, é uma postura ativa de discernimento contínuo. Jesus, nos versículos subsequentes do mesmo capítulo, ilustrou essa postura com a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, onde a diferença entre as sensatas e as insensatas não era a presença nas festividades, nem o conhecimento de que o noivo viria. Era a provisão que cada uma havia feito para sustentar sua chama ao longo do tempo. As insensatas não eram maliciosas, eram despreparadas. E o despreparo, no contexto das profecias de Jesus, tem consequências que não podem ser revertidas no último momento. Vigiar, no sentido que Jesus ensinou, significa conhecer as Escrituras profundamente o suficiente para reconhecer os sinais, sem ser manipulado por interpretações sensacionalistas.
Significa viver com uma ética de reino, amando o próximo, servindo os pobres, mantendo a integridade. Porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. Significa não se deixar anestesiar pela rotina, pela prosperidade ou pela impressão de que o mundo sempre foi assim e sempre será. Em primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo escreveu: "O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e sóbrios para orar." Sobriedade e oração, discernimento e comunhão com Deus. Não é uma espiritualidade de pânico, mas uma espiritualidade de profundidade. É a resposta que Jesus esperava de todo aquele que, naquela tarde no Monte das Oliveiras, se sentou para ouvir o que ele tinha a dizer sobre o fim. 2000 anos atrás, um homem sentado em uma colina descreveu o mundo em que você está vivendo agora. Não como suposição, não como esperança, como certeza. Cada sinal que Jesus enumerou naquele monte continua se desdobrando diante dos nossos olhos. E o mais impressionante não é que as profecias estão se cumprindo, é que elas sempre souberam a ordem em que isso aconteceria. Se esse vídeo abriu algo dentro de você, se ele fez você querer abrir a Bíblia, conversar com alguém, repensar alguma coisa, então ele cumpriu seu propósito. Deixe o seu like aqui embaixo, não como gesto automático, mas como um sinal de que você esteve presente, de que você ouviu, de que as palavras deste homem de Nazaré ainda têm peso sobre a sua vida hoje.